Anápolis é notícia. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM. Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira. Hoje é a segunda, dia 5 de novembro de 2018. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, as principais notícias dos principais sites de notícia do país, as informações de Goiás e, é claro, as informações aqui da nossa cidade de Anápolis. A Kellen Cunha nos ajuda nos bastidores aqui do programa e comigo aqui nos estúdios da Mais FM, direto do Jardim Arco Verde, o meu amigo Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Muito bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui pela Mais FM. Hoje, segunda-feira, começando o mês, né? Porque nós tivemos no início de mês, lá no clima já de feriado, dia 1º, dia 2 feriado, final de semana. E hoje começa o mês para o trabalhador brasileiro. Muito bem. A gente começa destacando, como sempre, o esporte, né? O final de semana aí teve muitas partidas pelo Brasileirão e, é claro, a gente repercute aqui no programa. Acompanhou a rodada? Acompanhei, é claro que nós acompanhamos a rodada, que foi mais uma vez boa demais para o Palmeiras, né? O Palmeiras continua líder absoluto, né? 66 pontos. O mais próximo é o Internacional, que ainda sonha, né, com o campeonato, tem 61, portanto 5 pontos atrás. O Flamengo está em terceiro com 60 e o São Paulo com 57 é o quarto colocado. Exatamente. Alguns destaques: a vitória do Cruzeiro sobre o América, né, por 2-1, a vitória do Botafogo sobre o Corinthians por 1-0, colocando o Corinthians numa posição complicada em relação a essa proximidade. A zona de rebaixamento. Tem um grupo aí de uns 5, 6 times que estão com a pontuação variando um ponto para a zona do rebaixamento, que é preocupante para todos. E o principal jogo, né, como nós tínhamos já falado na quinta-feira, foi São Paulo e Flamengo, um jogo movimentado, um jogo que o São Paulo teve à frente 2 vezes, cedeu empate, o Flamengo perdeu gols de um time que quer ser campeão, não pode perder de forma alguma, acabou no empate, que era quase um resultado dos sonhos para o Palmeiras, foi o que precisava acontecer e aconteceu, né? Então, com isso aí, a vitória do Inter sobre o Atlético Paranaense fez o Inter passar o Flamengo e ocupar a vice-liderança. E o Palmeiras, que jogou e venceu,
Palmeiras venceu por 3-2, né? O Santos. Por 3-2, no sábado, exatamente. Ficou cada vez mais tranquilo. Mas não tá, olha, tem que acontecer muita coisa, no sentido de acontecer muitas surpresas para que o Palmeiras perca esse campeonato. Segundo o site da Globo, né, o Globo Esporte, o Palmeiras pode ser campeão com mais 2 vitórias e um empate. Ou seja, está com a taça, né, quase na mão. Bem encaminhado. Pela Série B, o Fortaleza garantiu matematicamente o seu passaporte, o carimbo do seu passaporte para a Série A. Né? Uma alegria muito grande aí para os torcedores cearenses do Fortaleza. Chegou aos 64 pontos. Em segundo está o CSA com 57 e o Avaí com 56. Completa o G4, né, que sobe para a Série A, o Goiás com 54. E seguido bem de pertinho pelo Vila Nova, não tão de pertinho. Pertinho se ele tivesse empatado, né? São 2 pontos de diferença. O Vila Nova tem 52 pontos, né? O Atlético Clube Goianiense, o Dragão, tem 51, distanciou um pouco mais, está na 7ª colocação. Tudo muito embolado, mas já em pouco espaço de manobra, né? Faltando poucos jogos para encerrar a competição. Então, está um pouco complicado. O Vila Nova ainda tem o direito de sonhar. O Vila Nova é o 5º colocado, tem 52 pontos. O Londrina é o 6º, tem 51. E o Atlético Goianiense também tem 51, é o 7º colocado do Brasileirão Série B. Portanto, Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás, neste momento, são os classificados para subirem para a primeira divisão. Lá embaixo tem Juventude, Paysandu, Sampaio Corrêa e Boa Esporte, que estão na zona de rebaixamento. Isso aí. Um detalhe interessante aqui é que o Lucão do Goiás é o principal artilheiro do campeonato, né? Tem 16 gols. O Dagoberto vem logo depois com 14. O Dagoberto é o incansável Dagoberto, do Curitiba, do São Paulo, né? O Dagol. O seguinte é o Gustavo Henrique, do Atlético, né? Do Fortaleza, né? Fortaleza tem 12. E, portanto, o Lucão do Goiás é o líder. E veja que situação, né? Um time acostumado a frequentar a Série A do Campeonato Brasileiro, agora está, nesse momento, sendo rebaixado para a Série C, que é o caso do Juventude. É uma situação complicada a do Juventude. Enquanto o Avaí está pronto para subir, já está arrumando as malas para subir para a primeira divisão, o seu rival Figueirense amarga 11ª colocação, sem chance de sonhar com nada. Muito bem, o Figueirense do meu amigo Leonardo Nascimento, torcedor do Figueira lá, ele que morou lá em Florianópolis. Muito bem, então com as notícias do esporte, você atualizadíssimo aí dos últimos resultados, né, e também das chances de vitórias e de ser campeão dos líderes, o Palmeiras na Série A e o Fortaleza na Série B. Nós passamos para as notícias da política. O G1 traz aqui como manchete principal nesta manhã, o Morgatini, o Onyx é nomeado ministro extraordinário de Bolsonaro para comandar transição. O futuro chefe da Casa Civil conduz os trabalhos da equipe do presidente eleito a partir de hoje, em Brasília. Bolsonaro viaja para a capital federal amanhã. Né? Então, a notícia, o destaque aí é justamente a comissão de transição, aquela comissão que entre a eleição e a posse do presidente, ela vai avaliar e analisar os dados dos ministérios, verificar, né, os caixas, as dívidas, as dificuldades que o governo vai enfrentar. O Onyx Lorenzoni é o comandante aí nessa transição de governos entre o presidente Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro. E essa nomeação, ela é uma nomeação prevista, né, na Constituição, é um cargo previsto. A equipe de transição não é uma troca de gentilezas, mas é algo também programado, né? Na verdade, houve um tempo que era, né? Houve um tempo que... Isso. E aí, o que aconteceu? O governo que estava no poder, ele escondia os dados. Amarrava a informação. Dificultava. Então, foi necessário fazer uma legislação específica
estabelecendo que essa comissão agora ela é obrigatória nos municípios, no Estado e na União. Na União. Né? E o Onyx Lorenzoni vem sendo esse comandante, né? Já é anunciado como ministro-chefe da Casa Civil, ele que é deputado lá pelo Rio Grande do Sul, foi reeleito, inclusive, deputado, e vai agora comandar esse processo. O que se tem até agora são as informações que vão sendo divulgadas, e algumas delas vão recuando, vai sendo confirmada, desconfirmada. Talvez o principal mistério, um na área econômica e outro na área do agrobusiness, né, do agronegócio, que é a tal da volta à CPMF, né? Essa foi falada, normalmente falada por Paulo Guedes. O presidente eleito Jair Bolsonaro deu uma informação dizendo que só ele faz certos anúncios, mas ao mesmo tempo são pessoas do núcleo duro, né? Não é um segurança que está falando, eu ouvi uma conversa ali, escapou, eu estava passando no banheiro e ouvi um papo. Não, é o Paulo Guedes que a gente está falando, né? É o Gustavo Bebiano, que é o braço direito aí na questão partidária do Jair Bolsonaro, é o Onyx Lorenzoni. O próprio Bolsonaro, quando falou do Alberto Fraga, né, e depois apagaram o vídeo, ele recuou, porque o Alberto Fraga cumpre o semiaberto lá na Papuda, e ele teria convidado para ser ministro. Eu gostaria de ter o Alberto Fraga como ministro. Esse vídeo está lá. Ele chamou o Alberto Fraga e chamou um outro também, que está numa situação igualmente periclitante. Mas o fato é que o outro tema é esse final de semana também teve nuances dessa história da fusão da agricultura com o meio ambiente. Porque para fazer o histórico vai fundir. Não vai juntar. Não vai juntar sim. Aí veio uma reação, essa terceira vez que falou, essa terceira mexida, quando confirmou que ia juntar mesmo, aí teve uma reação de Blairo Maggi, das lideranças pecuaristas no Brasil inteiro, né, de mercados internacionais. Aí agora o último não vai ter mais. Só que no final de semana já houve novamente uma especulação, aí sim, especulação, em torno de uma possível análise que o presidente eleito estaria fazendo, porque ele não está realmente certo de que não é um bom negócio fazer isso. Ele acha que pode ser sim uma boa, principalmente porque ele não quer dar espaço para os defensores do meio ambiente, da preservação ambiental, etc. Ou seja, a ideia é que dê uma priorização total ao agronegócio, diminuindo as áreas de preservação ambiental e podendo promover o desmatamento, um maior percentual de desmatamento. Muito bem. Por falar nisso, tem uma pesquisa no G1, né, 2 dados de pesquisa, diz o seguinte: para 61%, povos indígenas devem ter mais controle sobre território. Outro dado dessa pesquisa é o seguinte: a maioria diz que o governo deve fazer muito mais para reduzir a distância entre ricos e pobres. Eu fiquei vendo essa pesquisa e pensando na incoerência, né, dos dados. Ao mesmo tempo que o povo brasileiro, 61%, quer que os povos indígenas tenham mais controle sobre o território, e que a maioria também diz que a distância entre ricos e pobres deve ser diminuída, nas eleições a população votou em maioria justamente no contrário, né? Pelo menos as propostas que são colocadas indicam o caminho inverso. Claro, não, e além disso, não houve um debate de propostas, né? Essa pesquisa é interessante quando você faz um cruzamento de dados, como você disse, com o resultado da eleição, porque a gente só mostra não o que foi votado, mas o que não foi abordado no momento em que era para ser abordado. Porque, veja, agora nós fazemos esse debate, olha, a população acredita que é melhor diminuir desigualdade. A população acredita que é bom preservar o meio ambiente. Vou falar para você, a população não acha nada disso, não. Porque senão teria cobrado dos candidatos, pelo menos de um deles, que fosse debater. Né? Agora a pauta vai ser outra, porque agora o que mostra essa pesquisa é que existe uma expectativa, independentemente de quem tenha vencido a eleição, já haveria. Mas há uma expectativa por parte de quem prometeu entregar demais, ou seja, olha, vou mudar esse país, vou mudar tudo, vou mudar as regras, os costumes, vou mudar a vida como nós a conhecemos, vou moralizar e vou resolver os problemas que tem para resolver. Ponto. Como? Não falou. Né? Em qual direção vai ser isso? Também não falou. Então, agora, a gente vê a expectativa do cidadão porque ele quer ver resultado. Diminuir a desigualdade social tem 2 formas, né, de diminuir. Uma é combatendo a pobreza e outra é combatendo o pobre.
Se você acabar com o pobre, você diminui a desigualdade, né? Você dizima as pessoas, né? Tem várias formas de dizimar grupos sociais. Entre eles, esse achatamento mesmo. Colocar na linha da miséria, isolando socialmente esses grupos, e há medidas governamentais muito eficazes para se fazer isso, perigosíssimas e muito eficazes, mas agora nós estamos na mão justamente de quem vai gerir e vai pensar essas medidas sociais. O que a população pensa sobre isso, agora ela vai ter chance só de manifestar quando achar ruim ou achar bom alguma ação do governo. O momento de se manifestar para selecionar, ele acabou de se encerrar, né? Ele acabou de ter seu prazo vencido, que era a eleição. Agora, a agenda é exatamente outra. Muito bem. Portanto, né, os dados da pesquisa interessantes, mas contraditórios, né? O tema da redação do Enem, que aconteceu ontem, né, pelo Brasil afora, mais de 4 milhões de brasileiros, né, de jovens, participaram aí do Enem, e o tema da redação do Enem de 2018 foi justamente sobre a questão das fake news, né? A redação do Enem de 2018 tratou dessa questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Interessante, né? Eu achei interessante porque é um dado que foi dito que havia, foi negado durante todo o debate das eleições e acabou se tornando tema do Enem, né? Não. Ou seja, o estudante que estava focado só no livro e esqueceu de acompanhar, né, o que estava acontecendo na sociedade brasileira, pode ter tido problema, né? Não, certamente que sim. E um tema que vem a calhar, né? Há outros temas foram abordados pelo Enem, como justamente os debates sobre feminismo, sobre o combate às diferenças e a perseguição racial, e todos esses assuntos que estão em voga no mundo inteiro, né? E que aqui no Brasil virou uma pauta de esquerda, uma pauta política, né? Uma pauta ideológica, quando na verdade é uma pauta social, é uma pauta humana, né? E esse é um ponto interessante do Enem. Muita gente certamente caiu na conversa de falar de fake news e dançou, porque esse tipo de controle, né, através de redes sociais, através de mensagens de WhatsApp, ele não se dá por fake news somente, ele se dá pelo direcionamento da opinião pública. Esse debate é um debate interessante de ser feito, porque toda informação, ela é uma seleção. Se você tem 10 assuntos, você não tem espaço para os 10 e escolhe 2, 3, 5, que escolha 9. O que você deixou de fora, você fez uma seleção. E você, de alguma forma, direcionou. As regras da comunicação, preconizadas pelo jornalismo, é de que você use os temas que são mais importantes. Primeiro entra o mais importante. A questão é, o que é o mais importante? Quem define? Quem decide, Quem né? decide? O que é mais importante? Por exemplo, se nós temos aqui um programa que fala sobre a cidade de Anápolis, nós estamos deixando de fora milhares, centenas e milhares de assuntos do mundo, do Brasil. A gente quer falar de Anápolis, porque para nós Anápolis é mais importante. Anápolis é o mais importante para o Brasil? Não, de forma alguma, longe disso. Mas para nós aqui, nós dedicamos um bloco inteiro para falar do Brasil e um bloco inteiro para falar sobre Anápolis. Ou seja, damos a mesma importância para a prefeitura, a Câmara Municipal, que nós damos a Jair Bolsonaro e Michel Temer, né, para citar um exemplo. Isso. Então, veja, esse é o princípio. Acontece que, por que eu estou explicando toda essa baboseira aqui? Justamente porque quando você direciona informações, é sobre isso que o Enem está falando, quando você direciona informações através de redes de WhatsApp, você está doutrinando alguém para ir numa direção. Você está só pensa desse jeito aqui, vai nessa direção aqui, ó. Então, é esse tipo de manipulação que aconteceu em 2016, que fala-se até hoje, tem uma confusão muito grande até hoje, nas eleições americanas. É isso que comenta-se, que aconteceu, nós vamos aos poucos, como eu disse antes, e repito, isso vai acontecer, esse debate, como isso que existe a investigação, a desconfiança aconteceu em 2018 aqui no Brasil, na eleição. Fora as notícias mentirosas, aquelas histórias todas, ainda houve direcionamento. Esse direcionamento. Aliás, o UOL traz uma matéria
justamente sobre esse assunto, é a matéria de capa do UOL de hoje, diz o seguinte, que o Henrique Meirelles, né, Henrique Meirelles enviou o WhatsApp a beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, o Henrique Meirelles, por ser do governo, ele teve acesso a essa lista de telefones, né, de WhatsApp daqueles que fazem parte do Bolsa Família, e encaminhou, né, contratou uma empresa por R$2 milhões, uma empresa que, inclusive, também está sendo investigada por ter feito propaganda eleitoral, né, e denegrindo a imagem do PT e do Fernando Haddad, né, e segundo o UOL, né, a campanha do Henrique Meirelles teria feito esse direcionamento também para esse grupo de pessoas, o que é proibido, né? Ou seja, os telefones informados por esses beneficiários do Bolsa Família jamais poderiam ser usados para isso, né? Eles estavam lá para contatos, né, em relação aos benefícios. Inclusive, a legislação é muitíssimo transparente, muitíssimo clara em relação a isso, a legislação eleitoral proibindo esse tipo de disparo, porque tem um item da lei eleitoral que diz sobre compra de banco de dados. Por exemplo, eu sou candidato e no meu celular aqui tem 2.000 nomes, eu tenho 2.000 contatos. Eu posso tranquilamente mandar mensagem todos os dias para todos os 2.000 contatos, fazer grupos, pedir para eles espalharem, posso ter essa conversa numa boa. Aí, o Edmar, que está aqui do meu lado, que quer me ajudar na minha campanha, tem um celular também, só que o dele tem 10.000 dados. Ele é mais conhecido que eu, tem mais ligações na igreja, na feira, lá onde ele trabalha. Aí ele falou, olha, me dá aí R$50 e usa o meu... É barato, né? Você é um cara que não vai pensando em dinheiro. Você quer me ajudar? Você quer me ajudar? Quero te ajudar. Me dá R$50 do plano de dados, né? Só vou botar um chip, né? Vou botar um crédito, que eu vou mandar mensagens falando bem de você para esse 10 mil. Pronto, eu não posso fazer isso. O que essas empresas fazem, amigos da Mais FM? Elas não têm um banco de dados de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil. Elas têm um banco de dados de 2 milhões, 10 milhões, 5 milhões de pessoas, de contatos. E aí elas vendem por disparo. Então são 5, 10, 15 centavos o disparo, ou um conjunto, um pacote de disparos de mensagem para esses grupos. Isso é clara e cristalinamente proibido escrito na lei. Está lá, isso aqui não pode. Não é coisa assim, está na dúvida se pode ou não. E está muito claro que não pode acontecer isso. E parece que o que mais aconteceu nessa eleição foi justamente esse negócio. Aquela denúncia que está sendo investigada no Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo a campanha de Jair Bolsonaro, envolvendo a empresa Avan, que teria investido cerca de 12 milhões, segundo a denúncia da Folha de São Paulo, e que está hoje em investigação no Tribunal Superior Eleitoral, teria comprado 12 milhões de reais em disparos, em contratos com as empresas. E agora vem o Henrique Meirelles, que cruzou os dados com quem? Com a turma do Bolsa Família. Então, botou lá, olha, você tem Bolsa Família, o Henrique Meirelles vai aumentar a Bolsa Família. Meirelles é quem vai resolver tudo. Fazendo propaganda. Né? Essa é a questão. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Anápolis, a notícia desta segunda-feira. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor
e adoração domingo às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Dengue, chikungunya, zika. 3 doenças diferentes e uma mesma solução. Combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem levar à morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Uma campanha da Mais FM. O último mega festival do ano que vai para Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Jerry Smith. Rebola pra baixo, pota, rebola pra cima, faz um movimento novo. Kika, kika, kikadinha, pota. E mais, os estourados, Hugo e Guilherme. Eu mandei mensagem, amor. Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos no segundo bloco aqui do Anápolis é Notícia, hoje trazendo para vocês as principais informações do dia, os principais sites de notícia, as principais notícias do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo e, é claro, na nossa cidade. Bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, na nossa transmissão ao vivo, a nossa live pelo Facebook. Tem aqui o pessoal do ar-condicionado Arco-Íris, desejando um bom dia para nós. Obrigado, meu amigo Lino e toda a equipe lá da ar-condicionado Arco-Íris, sempre ligado, sempre conectado aqui no programa Anápolis é Notícias, sempre participando. O meu amigo fotógrafo número 1 da cidade, o Paulo Giovanni Padu, também conectado. Obrigado. Grande abraço ao Padu aí. Aí para o nosso amigo flamenguista, né? Ele é flamenguista de carteirinha. Claro, emérito. Emérito, flamenguista. O grande Adair Rodrigues Arrojado, né? O homem aí do sindicato e também dos arrojados, sempre conectado, obrigado. Né? Fica aí o convite para aparecer uma hora, vir aqui participar do programa, né? Falar dos projetos dos arrojados. Na hora de trazer, né,
Os Arrojados para Mais FM, né? Também, né? Isso. Isso. Espaço aberto aqui para os Arrojados. O João Rodrigues Costa, nosso amigo lá de Lusiânia, ele que foi candidato a deputado federal, né? Ele está conectado. Um abraço para o João Rodrigues Costa e toda a equipe lá em Lusiânia. Um abraço aí para o pessoal de Lusiânia. A Maria Santos também conectada. Bom dia, Maria. Bom dia a toda a família, né, da Maria, que está sempre também acompanhando. O meu amigo, o Dr. Leandro Reis, também está conectado, acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da audiência. O Luciano Toledo, desejando um bom dia e uma ótima semana a todos. Um abraço para o Luciano Toledo. Ele também, que é, vamos dizer assim, ouvinte de carteirinha aqui do programa. Você lembra, antigamente, tinha uma rádio aqui de Anápolis que tinha uma carteirinha, cartão do ouvinte, né? O cara recebia cartãozinho, participava de sorteios. Essa eu não peguei, não. Essa não é dessa fase. Muito bem. Então, aqui, pessoal, né, os nossos convidados sempre participando aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, nós falamos aqui sobre as notícias do Brasil, falamos, né, das principais manchetes do Brasil. E ainda em relação às manchetes nacionais, o UOL traz aqui uma informação, né? O novo presidente da Câmara tem que ter um perfil de trator, diz o Eduardo Bolsonaro. Agora, um dos debates que está acontecendo é justamente esse. A eleição para presidente terminou, agora os deputados federais já começam a articular a eleição para a Câmara Federal, né? Aqui em Goiás e nos demais estados também é o mesmo debate, a mesma discussão, a discussão sobre a eleição das Assembleias Legislativas. Então, queria linkar esse debate do Congresso Nacional, a nova eleição para a presidência, com também aqui a Câmara, a nossa Assembleia Legislativa de Goiás. São perfis diferentes de eleição, né? Acabou a eleição de rua, de voto das pessoas, né? O voto do Brasil. Digo isso porque, assim, esse clima de campanha majoritária, campanha presidente, ele não deve ser repetido, ele não se dá no mesmo nível de debate quando o assunto é uma eleição interna, né? E que é de fundamental importância e interesse estratégico de qualquer governo, seja estadual, seja governo federal. Ter a presidência da Câmara e ter um debate com a mesa diretora é fundamental para qualquer governo que se inicia, para qualquer governo em qualquer momento, né? Basta dizer o que ocorreu aí com o governo Dilma depois que não conseguiu, que foi fazer uma queda de braço e perdeu essa queda de braço com o Eduardo Cunha. Então, para um governo que está iniciando, é mais estratégico e importante ainda. Esse debate, vai ter que ter um perfil de trator, ou seja, para tratorar. O que ele está falando aí é um termo muito usado dentro de legislativo, que é tratorar, atropelar a oposição. Porque um presidente com esse tipo de perfil, ele bota as pautas que ele quer e vai passando por cima, e o regimento está na mão dele, vai embora e por aí vai. É mais ou menos o que o Eduardo Cunha fez, né? Isso, muito o que o Eduardo Cunha fez. Acontece que lá dentro, como eu disse, a conversa, o debate se dá em outro nível, em outro tipo de conversa. Ele vai precisar, sim, de alguém que tenha diálogo. Até porque tem certas pautas que nem mesmo o grupo que hoje apoia Jair Bolsonaro, o grupo de deputados e senadores, tem facilidade para lidar. Então, é necessário muito mais diálogo do que esse discurso de vamos para cima, vamos arrebentar com tudo. Isso aí você faz quando você quer incitar as pessoas à violência, colocar o nós contra eles, como vários grupos usam, e como foi usado, vamos pegar os vermelhos, vai lá na Paulista, vamos pegar os vermelhos, quem não gosta da gente vai sair do Brasil, vai em cana. Isso aí você mobiliza, você instiga esses pitbulls, o pessoal que está querendo essa campanha na rua. De lá dentro, todo mundo é igual. O papo é outro, né? Porque todo mundo tem mandato. Então, se o cara ganha com 5 milhões de votos, parabéns. O outro que ganhou com 80 mil, mas ele é deputado igual a você. Ele tem o mesmo número de servidores, o voto vale igual. Isso, ele tem o mesmo tempo para falar lá na tribuna. Então, ele conta para se organizar. O grande debate que acontece muito sorrateiramente é sobre as movimentações de Rodrigo Maia para se manter presidente.
E ele tenta, nós já dissemos aqui, 2 caminhos. Né? Um caminho é com a equipe de Bolsonaro, é com os apoiadores de Bolsonaro. Fala, ó, vamos ter uma pauta aqui moderada, tranquila, vamos ter um diálogo bacana. A outra, não quer que eu faça essa conversa? Você não acha que eu sou apto? Tá bom. Aí ele vai fazer o quê? Vai aproximar o DEM do PSDB, do PT e do MDB e tentar fazer uma bancada e se eleger pela oposição. Então você imagina como é que não fica. A estratégia que for mais conveniente é a que ele vai adotar, né? Exato. Agora você imagina para um presidente eleito ter um presidente da Câmara eleito com compromisso na pauta de oposição, ou seja, um presidente que não tem qualquer compromisso com o executivo. Eu não tenho muito que lhe dar satisfação. Afinal, eu não fui eleito com o seu voto. Eu fui eleito com o voto dessa turma aqui. Então, são cenários. Né? Agora é um jogo de xadrez afiadíssimo. É um jogo de xadrez contra o tempo, no escuro, e dentro do Titanic afundando. As peças estão correndo para lá e para cá. Não é um jogo de xadrez nas condições naturais, normais, não. Então, todo isso aí vai ser levado em conta. Essa declaração do deputado eleito Eduardo Bolsonaro é muito nessa linha, né? Nós precisamos observar agora, acho que vai ser interessante observar agora, que horas que vai haver uma interrupção desse discurso de campanha, um discurso que teve sucesso, afinal ganharam a eleição, ganharam muito bem no caso dos proporcionais, mas que hora que a família Bolsonaro vai abandonar esse discurso, principalmente liderado pelo presidente eleito, de ser raivoso, de querer morder a canela, e vai passar a ter um discurso moderado, um discurso que seja proativo em relação ao Brasil. Porque se começa com muitas animosidades, veja, as questões do Brasil, elas demandam muitas arestas, muitas arestas. O que eu estou falando? Se você agrada, por exemplo, a pessoa do agronegócio aqui de um jeito, com uma pauta envolvendo arma, você desagrada um outro grupo ali com o mesmo tema. Se você agrada um outro grupo com um tema social, você desagrada um outro grupo aqui dos latifundiários. E por aí vai. Então, é preciso, acima de tudo, um diálogo. Porque se você não souber encaixar essas peças, e é por isso que uma mediação da mesa diretora é fundamental, você acaba arrumando muito mais arranhão, esbarrando nessas arestas, nessas pontas, nesses objetos pontiagudos aí do debate, do que propriamente acertando. E para alguém que chega, como eu disse, precisando entregar muita coisa, porque prometendo entregar muita coisa, não é bom ter isso. Então, eu imagino que vai haver uma moderação. Por exemplo, Major Olímpio, maior votação para o Senado, eleito senador por São Paulo, do PSL, já deu uma declaração dizendo: não voto, meu voto não tem. Se a Previdência for votada assim como está aí, não tem meu voto. Olha só, nós estamos falando de alguém que é muito próximo ao comando do Brasil, através do Jair Bolsonaro, é do PSL, foi eleito no estado mais importante da América Latina, foi eleito senador, uma votação expressiva, não voto. Ou seja, ele certamente será acompanhado de outros nomes. Por quê? Porque a Previdência, como está, não precisa ser o Major Olímpio para saber, qualquer um pode entender, é nociva, é um desastre para a vida do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro. Então ele já falou: eu não topo. Então vai precisar o quê? Diálogo, conversa, tudo mais. Imagina, se ele não topa, imagina o cara do PMDB, imagina o cara do PSDB, imagina o cara do PT, imagina o cara do PSB, olha o cara do PSOL. Então, quer dizer, é esse tipo de diálogo que vai precisar acontecer. Muito bem. Aqui em Goiás, o Jornal Popular traz na manchete de capa de hoje o seguinte assunto: alcançado por cortes, Goiás na frente empaca. No final do mandato, sem recursos, José Hélito recomenda a prefeitos interromper convênios de obras ainda não iniciadas. Lá se foi o feirão do Bar de Lourdes e da Alexandrina. Agora sim, enterrado. Enterrado, né? Não começou. Não, começou. Porque o que o governador Zé Hélito disse aos prefeitos, porque o Dinamo não estava nessa reunião, mas disse: olha, quem não começou obras com esse convênio aí, não comece. Ou seja, quem fez, quem não fez, se vira. Sem dinheiro agora não dá para fazer. Vai reclamar para o bispo, o padre. Né? Essa foi a mensagem, não foi uma mensagem entre linhas, foi uma mensagem clara. Foi exatamente isso que o Zé Hélito falou.
Olha, gente, quem não tem, se quiser começar, comece sobre sua conta e risco. Quem já tem o convênio estabelecido, vá. O grande problema é que uma cidade do porte de Anápolis, com o tamanho da arrecadação bilionária, como diz o Antônio Gomide, B de bola, bilionária, com essa configuração aí, você ter que depender do Estado para fazer 2 feirões é realmente um assinte, né? Chega a ser uma ofensa, né? As pessoas falam, não consigo fazer porque o dinheiro ficou divino do Estado. Ora, faz com dinheiro municipal, porque uma coisa que o prefeito e o líder do prefeito, Jackson Charles, costumam dizer muito na Câmara, é que não falta dinheiro. As medidas estão sendo para sanear as contas, tudo indo muito bem, a conta está fechando, está bacana. Então faz. Por que não faz? Por que está fechando o CAIS, por exemplo? Fechando o CAIS Mulher, mudando o CAIS Abadia Lopes, para economizar dinheiro. Você está sobrando dinheiro. Não, sobrar dinheiro significa sobrar benefício, sobrar melhoria, sobrar atendimento, melhorar, ampliar. Não, tem que dar para 2 anos. O feirão é para 2 anos. E nada. E se depender do governo do estado de Goiás, já foi oficializado. Nada. Isso. Goiás na frente, empacado. Aliás, ele nasceu empacado, né? É uma medida eleitoreira. O Goiás na frente ele é oriundo do dinheiro que veio da venda da Celg, né? O Estado de Goiás contraiu, por decisão do então governador Marconi Perillo, uma dívida de 2,2 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 200 milhões de reais, para poder arrecadar 700 milhões. Ficou estranho para você, ouvinte? É exatamente isso, não teve erro aqui não. Foi exatamente desse jeito, né? Fazer uma dívida de 2 bilhões, parcelada, não sai para frente, para arrecadar 700 e poucos milhões, foi o que sobrou. E aí, falou, isso aqui é o dinheiro da Celg, vamos fazer o Goiás na frente, vamos espalhar a obra no estado inteiro. Acontece que parece que o dinheiro não deu para todo mundo que pediu, para todo mundo que queria, para todo convênio que foi acertado, né? E o mais importante é que, quando você pega uma cidadezinha, vamos pegar uma cidade próxima à nossa aqui, vamos pegar Ouro Verde. Ouro Verde, eu não tinha nem pensado em Ouro Verde. Você falou, amigo Fano Correia. Um abraço para Ouro Verde. Quando você pega Ouro Verde, se faz um convênio lá de 1 milhão, é fundamental, porque a receita de Ouro Verde é muito pequena, é muito tímida. Ainda deve sofrer uma natural evasão de divisa, igual a Aparecida com Goiânia, porque muita gente de Ouro Verde trabalha em Anápolis, né? Compra em Anápolis. Compra em Anápolis, gasta em Anápolis, paga INSS em Anápolis, porque tem um negócio aqui em Anápolis. Então tá bom. 1 milhão faz diferença lá. Anápolis, com 400 mil habitantes, com a arrecadação que tem, 1 milhão não é uma obra normal, uma obra do dia a dia. Por exemplo, com alguns milhões você faz os tais feirões, para passar o exemplo, e aí não, preferiu colocar nas costas do governo, não, vou fazer essas obras aqui tudo com o governo. Ou seja, se o governo não pagar, não tem obra, viu, gente? Ué, então por que nós temos prefeitura? Por que nós pagamos tributos municipais? Se a coisa não acontece aqui, se o Tesouro Municipal é incapaz de fazer uma obra, essa é a realidade que nós estamos. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Anápolis, a notícia desta semana. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca.
que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Recado importante. Atenção você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para a sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Uma mensagem da Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Uma pausa para comer aqui um pão de queijo delicioso, quentinho, lá do Empório dos Pães, né? Boa. E um cafezinho rancheiro. A gente volta para o terceiro. É rancheiro? Um café rancheiro? É café rancheiro. Rancheiro. Tem que dar moral para quem é da cidade, né? Boa. A gente dá moral para o café rancheiro. É isso aí. Bom, aqui a gente... Eu quero destacar, né, mais uma vez, o pessoal que está conosco no Facebook, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Falar em pão de queijo, voltando ao pão de queijo, eu lembrei do Manuel Alves. Manuel Alves, que está sempre conectado com a gente, pai do Kelinha. Certo. Ele perguntou o seguinte: esse programa é para dar notícia ou é para comer? Ou é para dar fome? Porque, segundo ele, a gente come mais do que fala. É verdade. É isso aí. Mas você sabe que falar demanda pensar. Às vezes não, né? É. Mas como a gente acha, pelo menos que a gente pensa aqui... Pensa que pensa? Ô, Manuel, a gente cansa, né? E cansar vai dando fome. Você repõe energia, né? Essa é a questão. Esse é o argumento dos gordinhos. Muito bem. Um abraço aqui para o pessoal do ar-condicionado Arco-Isa, né? O meu amigo Lino, o Paulo Giovanni Paduco, sempre ligado com a gente. Obrigado. O Adair Rodrigues, mais uma vez. O João Rodrigues Costa, lá de Lusiânia, nosso deputado federal, um abraço. A Kellen Cunha está do lado aqui também conectada. A Maria Santos, lá no centro da cidade, no bairro Jundiaí, sempre ligada. O Leandro Reis, nosso advogado, companheiro e colega, também ligado. O Luciano Toledo, desejando um bom dia, uma ótima semana a todas. A Maria Nova Silva, também conectada. E o Rorival Tavares, também, né, sempre conectado. Um abraço para todos que nos acompanham na nossa transmissão, na nossa live hoje, aqui ao vivo, pela manhã. Lembrando que nosso programa, ele tem a reapresentação às 20 horas, aqui pela Mais FM, na Web Rádio Nova Gospel. E às 11 da manhã, também, a reapresentação na
a Web Rádio Nova Gospel. Por falar em Nova Gospel, você pode baixar o nosso aplicativo da Nova Gospel no seu smartphone Android. Você pode baixar e aí você tem 100% durante o dia todo, 24 horas por dia, de programação gospel para você que gosta, né? Porque quer ouvir boas mensagens, quer ouvir boa música. A Gospel também tem para você, né? E você pode baixar o aplicativo no sistema Android da Web Rádio Nova Gospel, tá bom? É isso aí. Bom, vamos voltar aqui aos noticiários. Ainda repercute na cidade, o Henrique Morgantini, a decisão do prefeito municipal de fechar, né, de mudar o atendimento lá no Cais Badia Lopes, onde o Cais Badia Lopes não é mais, não será mais, não sei se já não é ou se não será, 24 horas. E outra mudança que incomoda toda a cidade é a questão lá do Cais Mulher, que também está sendo fechado, né? Vai ser, os trabalhos serão levados para o Cais Badia Lopes. É um desdobramento, né? Uma ação cujo desdobramento vem sendo sentido pelas pessoas e vem gerando, claro, indignação por grande parte daqueles que são usuários, daqueles que são, inclusive, dependentes dessas estruturas municipais. E falo com destaque para o Cais Mulher, localizado no bairro Maracanã, que será fechado. O Cais Mulher do Maracanã deixará de existir e alguns de seus serviços, falo alguns, porque outros serão encerrados, terão seu atendimento diminuído, serão adaptados para dependências lá no Cais Badia Lopes. Então, esta forma de agir, essa estratégia tem gerado, claro, indignação, tem gerado revolta e tem gerado um sentimento de desrespeito por parte das pessoas. O jornal A Voz de Anápolis ouviu diversas mães gestantes que foram até um cais, tomaram conhecimento e, claro, mostraram sua satisfação. Quem quiser depois acompanhar os detalhes das matérias, tem algumas matérias falando sobre isso, no Cais Badia Lopes, principalmente no Cais Mulher. É uma decisão que vem na ideia de que, olha, vamos abrir UPAs, é o que diz o prefeito, vamos abrir hospitais. Ora, vamos esclarecer uma coisa aqui. UPAs são as unidades de pronto atendimento, na qual uma foi instalada durante o governo Antônio Gomide ali no Jardim Esperança. Vila Esperança. Vila Esperança, é verdade. Olha, a UPA é um conceito do governo Dilma. Ele é um conceito criado pelo governo Dilma. Ou seja, agora vai mudar o governo. Já tem o Temer, já não tem mais UPA em lugar nenhum. E agora vai mudar o governo. Vai existir UPA? Quer dizer, vai arrumar UPA? Que conversa é essa de UPA? Porque a UPA, ela é um investimento, uma parceria do governo federal. O governo municipal entra com uma parte do investimento, normalmente entra com a área, e os recursos vêm do governo federal. Quer dizer, com essa troca de governo, vamos montar UPA onde e quando, gente? Até o governo Bolsonaro tomar pé, digamos, vamos criar UPA, vamos mudar o nome, vamos fazer. Até fazer isso, você encerrou com a atividade, inclusive uma parte importante, agora falando do Cais Badia Lopes, vai encerrar o atendimento 24 horas. E aí o prefeito concedeu uma entrevista dizendo que ele pessoalmente foi até o local e disse que após as 22 horas, 3 pessoas eram atendidas. Olha, lá não tem demanda, lá não tem. Sabe o que me lembra isso, me parece? Aquele sujeito que fecha o comércio de na hora do almoço, não, essa hora não dá ninguém, é muito baixo. Ou seja, quando você fecha, aí que não vai dar ninguém mesmo, está fechado. Você imagina isso numa estrutura de saúde. Você imagina que se eu tiver um infortúnio, machucar um braço, ver na região, vocês procuram ele na região do Cais Badia Lopes, eu vou ter que avisar o prefeito. Prefeito, estou pensando em quebrar o braço essa noite. Porque lá tem um dos destaques do atendimento traumático, né? Traumato, que é fazer o raio-x, identificar o problema e botar o gesso, tudo mais. Só de lá, pronta. Já sai do estaleiro, né? Como costuma dizer, já sai com todo o atendimento. Não, a argumentação do prefeito é que ele foi lá e viu que tinha pouca gente. Ou seja, para justificar manter aberto 24 horas o atendimento com dignidade da população, tem que mais gente se machucar, tem que estar cheio. Ou seja, hospital bom é o hospital que tem fila, na cabeça do prefeito. As declarações foram feitas pelo prefeito Roberto Naves, a um site da cidade, e ele comenta essas várias coisas, falou que teve lá. Ele falou, o que quiser agora, vai todo mundo para o Jardim
A Vila Esperança, né? A UPA da Vila Esperança. Vai direto para lá. Ou seja, você está indo na contramão de um conceito básico para a dignidade das pessoas do atendimento. O que é? O atendimento descentralizado. O que é descentralizado? Nós estamos aqui no Arco Verde, Vila Formosa. Se acontece alguma coisa comigo, e eu preciso de atendimento médico, de alguma natureza, né? Seja ele odontológico, o que for, eu preciso do posto de saúde. Então, estou sentindo uma dor de cabeça estranha, uma dor no peito. O que é melhor? Que eu tenho que atravessar aqui todo o caminho, dependendo do caminho que eu escolher, e vá até o Hospital Municipal, ou até a Vila Esperança, ou que eu tenho um atendimento aqui na Vila Formosa? Olha, é mais perto que eu tenho aqui na Vila Formosa. É melhor, mais próximo. Dependendo da gravidade do que eu estou sentindo, um atendimento mais rápido, mais próximo, ou até para o médico falar, isso não é nada, isso é frescura tua, toma esse remedinho aqui, é só dor de cabeça, não está tendo AVC não, você não vai morrer não. Ah, obrigado. Tive atendimento, o profissional me olhou, me examinou, conversou comigo, pronto. O famoso para tirar isso da cabeça, não é isso, Edmar? Vamos fazer um exame só para tirar isso da cabeça. Pronto. Não. Agora, essa ideia de descentralização, o prefeito vai na contramão e fala, não, vamos centralizar num lugar só. E não é um lugar só, não é uma região central, é na Vila Esperança. Para quem não sabe, a UPA fica ali nos fundos do cartódromo, antigo cartódromo, em frente ao parque da cidade. Ou ao antigo parque da cidade, porque agora o que está lá são os restos, tamanho abandono da prefeitura em relação à manutenção daquele local. Mas então, veja, para justificar que está gastando dinheiro à toa, a ideia da gestão municipal é que gastar com saúde é gastar à toa, porque pouca gente está usando. Olha, que bom! Que bom que se então nós chegarmos lá, tem pouca gente e isso não vai me gerar fila, não vai com o braço pendurado aqui, com dor. Você não vai estar com seu filho lá, porque ele caiu, quebrou, bateu um dente, machucou uma perna, um dedo, e não, tem que ficar esperando porque tem muita fila. Quer dizer, parece que um hospital com fila. E outra coisa é o seguinte, você pode ir num dia, não ter ninguém, e no outro dia ter 30 pessoas, Pronto, 40. pronto. Outra coisa, não tem uma estatística de atendimentos nesses locais, né? Quer dizer, quantas pessoas são atendidas mensalmente nessa... Em última então, análise... É só analisar, ué. Porque se falasse, não, eu analisei os dados lá, e lá realmente não está atendendo. Não, agora eu vou lá um dia, num horário que eu escolho, e aí não tem nada. Quantas vezes eu tenho que ir? Vamos para além das estatísticas, para além dos números. O que é melhor? Você ter 8 horas de atendimento, 12 ou 24? Olha, se ele tivesse certo, e nós estivéssemos aqui errado o que estamos falando, o Itaú não teria uma propaganda falando assim, o banco 30 horas. Lembra? O Unibanco era 30 horas. Porque ele falou que era 6 na agência e 24 horas por você. Olha qual que é o conceito. Atendimento 24 horas. Pode ligar lá. Na época que tinha o caixa de 24 horas. Por que tem caixa 24 horas? Será que o banco ia pensar assim, olha, de noite ninguém precisa de dinheiro, não. Quiser dinheiro, procura de manhã. Se precisa de uma emergência para pegar dinheiro, pega só de manhã. Espera amanhecer. Ou corre lá até às 7, até às 8, até às 6. Gente, é preciso de algum tipo de estatística, de lógica, para entender que um atendimento em saúde é muito melhor que ele esteja à disposição da população 24 horas por dia, sem parar, sem fechar, sem ser interrompido, ou é bom que ele feche às 6 ou às 8 ou às 10, é o que preconiza o prefeito, e só abra agora às 8 da manhã ou às 6 da manhã? Não precisa, né? Nós não precisamos ter um exército de pensadores e de estudiosos em estatísticas e análises para entender que você ter mais pontos de atendimento, descentralizado, ter mais postos de saúde pela cidade, você ter mais flexibilidade no horário é melhor do que ter menos postos e menos horário. Isso a gente consegue entender na nossa vida pessoal. É simples. É isso que está acontecendo, é isso que vem gerando revolta da população, e a desculpa ou a justificativa da prefeitura é: nós vamos economizar. Para quê? Para quê? Vou economizar aqui, ó, vai fechar ali, mas o professor está abrindo mais 5 postos de saúde. Não está. Não está. Porque fala em abrir UPA, fala em abrir hospital, mas não deu conta de terminar as unidades de saúde que estavam em construção, estão lá paradas, algumas abandonadas. Não deu conta de terminar nenhuma. Entregou uma, do Parque Iracema. Em 2 anos, entregou uma. É isso.
Muito bem, nosso tempo está esgotado, né? A gente agradece aqui o pessoal que participa conosco. Um abraço para o Paulo Pascolato, ele que também está conectado aqui. Um abraço para o Rorival Tavares, a Maria Nova Silva, o Aleandro Reis, a Maria Santos, o João Rodrigues, o Adair Rodrigues, o Paulo Giovanni, o meu amigo Lino e muitos outros acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook. Você que gosta do programa pode compartilhar, pode, né, nos ajudar a levar a outras pessoas os assuntos discutidos, debatidos aqui no nosso programa. Nosso tempo esgotado, Movietino, alguma informação a mais para fechar? Não, é isso. Eu acho que nós temos que convocar nossos amigos para amanhã, no horário regimental desse programa, ou seja, às 8 horas da manhã. E amanhã nós estamos aqui de novo para o debate da cidade, do estado de Goiás e para falar sobre as manchetes do Brasil. Muito bem, um abraço para todos que nos acompanharam, lembrando que tem reprise às 11 na Web Rádio Nova Gospel, você acessa em www.radionovafm.org e à noite às 20 horas aqui na Mais FM da Nova Gospel, a nossa reprise. Obrigado a você que nos acompanha nestes horários. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência